né? Então, desde o Antigo Testamento, a gente precisa entender a definição de arrependimento. Quer ver? Vamos seguir aqui. Ó, no Antigo Testamento, Nachã, essa palavra aqui do hebraico, vamos primeiro ler um texto, que acho que fica até mais fácil aqui, para a gente entender. Acho que a ordem teria assim, ó. Êxodo 13:17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Né? Então, você viu que eu grifei embaixo aqui o arrependa e torne, né, e vire. Esses são os sentidos dessas duas palavras, né? Nos textos antigos, elas sempre aparecem juntas para a gente ter o entendimento completo. Essa primeira palavra, Nachã, ela literalmente assim, é aquele, sabe, suspirar ou respirar fortemente, né? Por implicação de estar arrependido, sabe? Você fez alguma coisa errada, esse é o entendimento dessa palavra, né, dessa Nachã. E essa palavra ela forma par com essa shub, que para dar o entendimento completo do arrependimento, elas andam juntas, que inclui literalmente, né, eu vi a situação, me arrependi, virei em direção oposta, né? O Nachã e o shub eles estão sempre juntos. Então, nesse texto, a gente vê, né, o arrependa, né, essa palavra, a primeira, Nachã, e a outra é o shub, virar-se. Né? Eu coloquei também em 2 exemplos que também fala dessa palavra lá em Ezequiel, também fala nesse sentido aí, Ezequiel 14:6 e depois o 18:30, né, ó. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos, né, nos vossos ídolos. Então, é uma ação que não é só o suspiro, que aí seria o remorso, é a ação de retornar, de virar, né? E é nesse sentido que ele explica no Antigo Testamento. Triste e continuo fazendo, eu não virei, né, eu não tornei. Em Ezequiel 18:30, a mesma coisa, né, o entendimento completo seria esse, né? Portanto, eu vos julgareis a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Então, estão sempre juntos, né? O arrependimento no Antigo Testamento usa as 2 palavras para as pessoas terem o entendimento, né? Não é só o suspiro, de novo eu falhei, não. É a ação, né, de você fazer. E no Novo Testamento, como que a gente vê o arrependimento? Né? A gente entende, aí muito se fala da metanoia, né? A mudança de mente, é o repensar o que eu estou fazendo, né? Reconsiderar, né? Fazer diferente. Nesse texto aqui que eu coloquei aqui, ó, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Né? Então eu vim chamar os pecadores a que mudem a mente, né, e retornem ao caminho que Deus estabeleceu através da palavra, né? Essa transformação, por renovar a mente, é através do arrependimento, né, transformado, que nós somos transformados, né? Vamos ver juntos aqui, pessoal, alguns versículos bíblicos que definem o arrependimento. Quer ver? Se alguém tiver com outra versão e tiver alguma coisa, aciona. Eu não sei se... Eu acho que todos os microfones estão abertos, né? Não? A pessoa que quiser, então, abre
o microfone, porque eu não estou controlando nada assim de som. Eu estou com o meu aberto aqui, eu achei até... Eu não consigo ver a tela que vocês estão vendo. Então, mas você está me vendo e também a tela, né? Então, eu não estou vendo vocês, assim, como quando você faz isso, você fica com a tela... Eu só estou vendo a tela que vocês estão vendo dos versículos, né? Então, vamos ler aqui, ó, Salmos 32, do 3 ao 5. Olha lá. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Né? Esse é um dos textos que nos ajudam aí a entender, né? A definir o que é o arrependimento. Né? A Bíblia diz assim que Davi era um homem conforme o coração de Deus, né? De acordo com o coração de Deus. E aqui ele está, né, nos revelando através do Espírito o que é esse arrependimento. Né? Enquanto eu calei os meus pecados, né, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Né? Então, aqui ele vai dando para a gente. Em Provérbios, também dá uma clareza de definição para a gente. Vamos abrir aqui, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, né? Sempre nessa ação aí, né, da conversão, da metanoia, da mudança, né? Se a gente tem o entendimento parcial, a gente se entristece e continua fazendo, né? Então a gente não chegou ao arrependimento. A gente vai caminhar nesse estudo para entender o que é esse arrependimento das obras mortas. Nós vamos entender o que seriam também as obras mortas que falam, né? Isso aí, provavelmente hoje a gente não vai conseguir ver isso, mas a gente vai pelo menos finalizar com arrependimento, né? Entendimento do arrependimento. Vamos ler esse texto, Ezequiel. Oi. Posso ler o meu provérbio? Oi? Pode ler. Eu gostei muito dessa versão. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. É a da King James. Olha, muito legal. Então, e essa palavra aí que está dizendo aí, continua a mesma, de Nashã, aquela que a gente viu, de largar, né? E você viu, uma aqui diz, alcança misericórdia, a sua disse o quê, Aninha? Alcança? Alcançará o sucesso. O sucesso. Então, e esse texto, né, também nos ajuda a entender o que é, né? Se a gente encobrir para o Senhor essas coisas, a gente não consegue prosperar, não consegue crescer, edificar a nossa vida cristã, porque esses 7 pontos que estão nesse versículo, né, são a base, o fundamento, e se a gente não consegue ter isso muito claro, a gente pode até crescer em conhecimento de muita coisa, mas o nosso alicerce não está forte, porque a gente viu lá que são o oráculo de Deus, né? O estatuto, né? O logion de Deus, e a gente precisa estar isso bem fortalecido, né?
Vamos ler outro texto aqui, Ezequiel 18, 21. Ô, Marco, Oi. só voltando aqui nesse texto rapidinho, e aqui, ó, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, né? Daí fala aqui, mas o que as confessa e deixa, né? E deixa. É interessante que no início você começou lá, que deve ser acompanhado de constante mudança, né? Estava anotando aqui. Que é exatamente isso, é o cara que ele vai mudar e vai partir para frente, não vai ficar naquele ciclo, né, vicioso mais. O arrependimento exatamente. é todo o ciclo vicioso. Isso que é legal. Diferente Porque até naquele texto lá, Marcão, que a gente leu antes do Coríntios, né, diz isso, né, a diferença do arrependimento para Deus e para o homem, né? O pro homem, né, leva a depressão e morte, né? Essa tristeza do mundo te leva a depressão e morte. E para Deus esse arrependimento para Deus leva a salvação e vida, né? Então a gente precisa entender isso, né? Quando a gente abre o coração para Deus, né? Essa tristeza nossa de que a gente caiu, eu reconheci minha queda, abro para Deus e mudo, né? A direção, a conversão, é o que nos leva, né? Ao verdadeiro arrependimento, né? Porque senão fica o que a gente chama de remorso hoje em dia, né? Você fica triste porque você magoou uma pessoa, você fez alguma coisa errada, você sabe que você prejudicou alguém, mas aí a sua tristeza está relacionada ou porque te pegaram ou porque você está com remorso, mas não leva ao arrependimento, né? Que é o deixar, né? É o deixar e voltar, pegar outra direção, converter. A gente leu já o 21 ou não? Não, né? Não. Então vamos ler esse outro texto aqui para a gente ir completando o entendimento de Ezequiel 18, 21 ao 23. Não, vamos ler. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto, né? E eu vou continuar lendo até o 23. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, desejo eu antes que ele viva, se converta dos seus caminhos e viva, né? É sempre relacionado a isso aí. Deixa, né? Se arrepende e deixa, né? Sempre direcionado, tanto no novo como no antigo, o entendimento é o mesmo, né? Eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, eles não tinham a plenitude da revelação, né? Hoje nós temos, e está sempre ligado a isso, o arrependimento, né? Não basta a tristeza do que eu fiz. Não, tem que ter a conversão, tem que ter o deixar, né? Eu tinha anotado 30 aqui. Portanto, eu vos julgareis a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. O mesmo padrão aqui, convertei-vos e desviai-vos, né? Então tem que ter esse entendimento aí completo do arrependimento. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem uma ideia também desses tipos do arrependimento, né, que a gente estava comentando aí, o arrependimento do mundo e o arrependimento divino. Isso aí eu tirei daquele livro lá, Que Eu o Conheça, né? A gente viu agora há pouco esse texto, que nesse mesmo texto dá para a gente o contexto do que é o arrependimento para o mundo e o arrependimento divino, o arrependimento para Deus. Vamos ler de novo lá, 2 Coríntios 7. Vamos ler do 8
até o 10 ou até o 11? Não, só até o 10. Ó, vou ler na minha versão, se alguém tiver com uma outra versão que também tenha... É 2 Coríntios 7, de 8 a 10. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos constritou por breve tempo. Agora me lembro, não porque foste constritados, mas porque foste constritados, né, foste tristes, para arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, aqui, dá uma ideia para a gente, né? Para quem que a gente tem que levar a nossa tristeza, né? Se a gente levar para Deus, vai produzir arrependimento para a salvação. Se a gente for a tristeza direcionar para o mundo, vai produzir morte, né? São as doenças, depressão, né? No final. E a Bíblia nos dá alguns exemplos dessa tristeza do mundo. Vamos ler esse texto aqui de Marcos 10, 22? Todo mundo conhece essa parábola aqui do jovem rico, né? Que aí ele foi conversar com Jesus, ele fazia tudo, né, que preconizava a lei, e Jesus, conhecendo o coração, foi direto nele, né, foi direto no ponto onde estava, o que estava no coração dele, né. E é interessante que, um pouquinho antes, no 21, né, diz o texto assim, ó, e Jesus, fitando, o amou e disse, né, Jesus não confrontava ninguém sem o amor, né? E a verdade sem amor, ela é uma brutalidade, e ao mesmo tempo o amor sem verdade é hipocrisia, né? E Jesus ia na veia mesmo, né? Só uma coisa te falta: vai, vende o que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem e segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, né? Então, esse aí é o do mundo. Ele se entristeceu e foi embora, né? Não teve o arrependimento correto que precisaria ter, né? A tristeza dele foi uma tristeza do mundo, era uma tristeza pelas posses, né? Porque ele ia abrir mão das posses, né? Ele não entendia que ele ia alcançar, né, o reino. Ele ficou preso nas posses, se entristeceu e foi embora, né? Esses são exemplos que a Bíblia nos dá de arrependimento do mundo, né? Mateus 22, 3 e 4. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já esse tipo de ação, né? Tem outro texto que também fala do que acontece quando a gente direciona errado aqui, ó, Números 14, 40. Aqui era de novo, né, a derrota lá em Orma, né, do povo de Deus, que Moisés estava falando com os filhos de Israel, e os filhos de Israel se entristeceram, o povo se entristeceu muito, né, que falou da derrota. Aí vai no 40 e diz assim, ó, levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido,
porquanto havemos pecado, né? Então, eles ouviram a palavra de Moisés, não seguiram, né, se entristeceram e continuaram fazendo o que não era para fazer, foram derrotados, né? E aqui fala que eles levantaram, opa, tá piscando alguma coisa aqui, ó. Sumiu minha tela para vocês ou não? Não? O meu estava piscando. Não. Tá ouvindo? Não te ouvi. Tá. Outro texto que fala dessa tristeza, desse arrependimento para o mundo, está lá em 1 Samuel 15, 24. Olha lá. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Né? E de novo no 30. Ó. Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor. Né? Então ele se entristecia, mas continuava fazendo errado. Né? Esse é o arrependimento do mundo, quando você não tem a mudança de atitude. Né? Nesses textos a gente vê que eles ficaram tristes, mas não mudaram. Né? O jovem rico se entristeceu, mas foi embora. Né? Não teve a mudança. E nesses outros textos a gente vê isso. O povo lá, na batalha com Omã, a mesma coisa. Né? Ouviu Moisés, subiu no monte, se entristeceu, mas fez o que não era para ter feito. Saul, a mesma coisa, né? Continuava não fazendo a vontade do Senhor, se entristecendo, mas não tinha o verdadeiro arrependimento que traz essa mudança. Né? Por isso que ainda no Antigo Testamento usavam-se as duas palavras aí, Nachan e Shuz, né? Você tem o sentimento e a ação. Né? No Novo a gente colocou como metanoia, mas tem que ter esse entendimento completo, que tem que ter uma mudança de mente e atitude. Né? Vamos ler outro texto aqui para a gente entender aqui o que a Bíblia diz do arrependimento do mundo. Aqui. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel, ele e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Né? Então, continua sendo bem tratado aqui. Eles continuam fazendo errado, né? Se entristece, se envergonha, mas continua, não há mudança de atitude. Né? E o primeiro bloco dessas doutrinas que a gente está vendo é esse aí, os arrependimentos das obras mortas. Né? Nós vamos depois estudar mais a fundo o que são todas essas obras, o que a Bíblia diz como essas obras mortas. Mas eu queria que a gente entendesse bem claro o que são o entendimento bíblico de arrependimento. Bem-vindo, Jeff. Obrigado, Marcelo. Gostou, mas cheguei, hein? Mas. Os últimos serão os primeiros, né? Diz a palavra. Com certeza. Vamos ver aqui outro texto aqui de Josué. Josué 7:20. Esse também todo mundo conhece aqui, né? A história aí de Acã, né? Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, né? Então ele se entristeceu, mas não tinha mudança de atitude, né? Ele continuou até o final aí, guardando as coisas e na mentira, né? Colocada para o Senhor e a mudança de atitude, né? Que completa o arrependimento. Né? Em Salmo 38:18, diz assim, ó, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Né?
Então, esse é o arrependimento genuíno, né? Ele diz, ele confessa, né, a iniquidade e aceita as consequências, né, do pecado, né? Então, ele suporta essa tristeza por causa do pecado, né? Salmos 51:4 dá outro exemplo para a gente que o salmista dá do arrependimento divino, né? Quando é direcionado para o Senhor, quando há mudança, né? Ó, aqui de novo, o rei Davi, né, dizendo: pequei contra ti, somente contra ti, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, né? Aqui de novo, né, Davi confessando e se arrependendo, né, quando o profeta Natan veio com ele, depois de ele ter possuído lá Batseba, né? Então ele entendia as coisas. Aqui você vê que a tristeza dele já foi direcionada, né? Pequei contra ti, né? Ele não contra quem, né? Porque a transgressão, primeiro de tudo, né, é contra Deus, né? O pecado, por mais que você afete outras pessoas, é sempre contra Deus, né? Você saiu do propósito dele, né? Vamos ver outro exemplo aqui, em 1 Samuel. Deixa eu ver aqui, 1 Samuel. Ó. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa, né? Esses daqui são exemplos, né, de arrependimento, tanto para o mundo como para Deus. Vocês estão conseguindo entender a diferença das atitudes? Aí eu dei exemplos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, da tristeza e do arrependimento direcionado para o mundo e para Deus. Conseguiram? Eu queria que vocês interagissem um pouco aí, pessoal. Vocês vão dormir. Marcelo, assim, do curso pastoral que eu fiz aqui, a gente trabalhou em cima disso também. Muito bacana. E assim, dá para mim interagir legal, porque tá fazendo um ano e pouco atrás, quase 2, que eu terminei o curso. Então, é mais ou menos isso aí. Então, o que você está falando aí tem muito a ver com o curso que eu fiz. Entendi. Porque se a gente não tem, né, o entendimento completo do que é esse arrependimento, né, a gente continua entristecendo, mas fazendo, entristecendo, mas fazendo, né, não há a verdadeira. Então, quando a gente consegue direcionar, né, essa tristeza para o Senhor, né, e se arrepender, né, tornar, voltar. Um pouco antes de você entrar, eu estava explicando como que era no Antigo Testamento, né, que ele, quando falava de arrependimento, usava sempre duas palavras, né, uma como esse suspiro, né, de tristeza, e a outra como retornar, como voltar, né, e esse é o sentido que a gente tem que ter nisso, né, quando a gente percebe que errou, vai para o Senhor, abre o coração, né, e deixa, né, não vou mais errar, não continua. Esse é o sentido quando a gente tem um arrependimento divino, né? Tem esse texto de Miqueias, a mesma coisa. Sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa, execute o meu direito, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então a gente sempre tem que entender que é sempre com Deus, porque quando a gente faz alguma coisa, algum pecado ou contra alguém, primeiro é contra Deus, né?
pecado sempre, em primeira instância, é contra Deus. Então, é para ele que tem que vir, né? Depois você se acerta, vai lá, redime, né? Tem as consequências que você vai ter que... Mas o arrependimento sempre é contra Deus, para você ter uma mudança de conduta, né? E esse é o primeiro bloco desses princípios elementares que a gente está vendo. Depois a gente vai passar, Jeff, as telas aí para você ter da onde começou, né? O que a gente está vendo são os princípios elementares, e dentre eles, o primeiro é o arrependimento das obras, né? Das obras mortas. Então a gente está tendo uma discussão aqui sobre o que é o arrependimento, né? Entender realmente o que é se arrepender, né? Certo. Vamos ver esse último texto aqui. Deixa eu abrir aqui. Esdras 9, 6. Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até o céu, né? E de novo, lá no 10 também fala sobre isso aí, né? E algumas observações que a gente tem sobre arrependimento, né, que a gente precisaria ter, é que o arrependimento está ligado à fé que traz a salvação. Ele vai estar, a gente vê naquele comecinho que a gente leu de Hebreus lá, que é o primeiro parzinho lá da doutrina, né, são as duas primeiras, arrependimento e fé. Tá lá, né? Ele vai estar sempre ligado à fé. Vamos ler esse texto de 2 Timóteo, para a gente tentar entender aqui. Pessoal, se vocês estiverem com dúvida, vão falando para a gente não ir seguindo aí sem esclarecer, né? A gente está começando um estudo falando da primeira doutrina desses princípios, que é o arrependimento, né? Então era bom que ele fique bem claro aí para a gente. 2 Timóteo 3,15, é? 3,15. Quem quiser ler, pode ler. Eu ainda não consegui abrir. Pode ler aí, ó. Pode ler. Ninguém quer ler, pessoal? Então lê. Porque desde criança você conhece que são capazes de tornar o sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Outro texto aqui, de 1 Pedro também. 1 Pedro 1, 5, 9. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. De novo, ó, obtendo lá no 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação para a vossa alma, né? Então, arrependimento está ligado à fé e que vai nos trazer a salvação. Essas duas são as duas primeiras doutrinas, né, que Deus disse como o alicerce, como os princípios elementares, os primeiros rudimentos, né? Então, o que a gente deve fazer agora, né? A gente entendeu o que nós vamos fazer, né? Esse texto é bem clássico aqui, Atos 2, 37 e 38, que a gente tem até um estudo aí que é a porta do reino, né? Depois que Pedro falou, aquele lá em Pentecostes, lá que falou, contou toda a obra, né, do nosso Senhor Jesus Cristo,
e o pessoal, mas e agora? O que nós vamos fazer, né? Nós que matamos aqui, o que nós vamos fazer? Aí Pedro diz, né? Arrependo-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo, né? Então, não tem dúvida, quando a gente entra nesse reino, né, que a gente entendeu o senhorio, a primeira coisa é o arrependimento, né? E um pouquinho mais para frente, lá em Atos, a gente vai ver que, além do arrependimento, a gente precisa ter fé, a gente precisa crer. A gente vai ver lá no Atos 16:30 isso aí, né? Depois que Paulo e Silas lá estavam na prisão, né? O carcereiro trouxe para fora, aí está nesse texto aqui, ó. Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, né? Então, a fé e o arrependimento, né? Tem que andar junto, o arrependimento e a fé. A gente tem que crer e andar em arrependimento para não perecer, né? Nesse texto, né, que a gente sempre fala aí de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, né? Então tem a opção, crer ou perecer. E o mesmo entendimento, né, o mesmo sentido que dá para a gente lá em Lucas, também com arrependimento, né? Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecerão, né? A mesma coisa que está falando pela fé, né? Você crê ou vai perecer, você vai se arrepender ou vai perecer, né? Hoje a gente vê nas igrejas assim muito se falando, né, sobre o evangelho que é somente crer. Não, você crê em Jesus, está tudo bem, né? Mas não é bem esse o verdadeiro evangelho, né? A gente sabe que arrependa-se e creia, né? Se a gente for ler o texto lá em Tiago 2,19, a gente vai ver que até mesmo os demônios creem, né? O texto lá é bem claro, né? Então não basta crer. Eu creio no Senhor Jesus. Né? Você precisa se arrepender e precisa mudar, né? E eu deixei aqui anotado para vocês nesse Tiago 2, né? Que aí a gente ia começar a entrar nesse texto aí da fé morta, né? Mas a gente vai deixar isso aí para outro dia, né? E nesse texto aqui de Hebreus 4:2 ensina que a palavra de arrependimento não terá nenhum proveito se não for misturada com fé, né? A gente precisa ter o entendimento aí que precisa caminhar junto essas duas, né? O arrependimento e a fé, você precisa crer. Vamos ler esse texto aqui de Hebreus só para a gente encerrar. Hebreus 4:2. Olha lá, nesse texto aqui diz assim, ó, porque também a nós foram anunciadas as boas obras, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, né? Então, não tinha fé, né? Não teve proveito, né? A palavra de arrependimento você precisa crer também, né? Então, hoje a gente não vai entrar nas obras mortas, mas a gente vai finalizar com essa parte do arrependimento, né? Ligado aí à remissão de pecados, né? Em Lucas 24:47 diz isso aí, né? Vamos abrir aqui, ó. 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para
remissão de pecados, né? A todas as nações, começando de Jerusalém. A gente também vê relacionado com entrar no reino de Deus, né? Esses textos todos aqui, Mateus 3:2, o 4 conheceremos, né? Essas telas, pessoal, depois vão estar gravadas, eu passo para vocês terem esses versículos, para vocês estudarem, verem em casa, consultarem, e aí se tiverem dúvida a gente conversa, né? Porque isso tem que estar muito bem claro, né? E isso aí, assim, nós estamos fundamentando um alicerce que vai vir muita coisa em cima aí, né? Hoje a gente está vendo uma parte dessa doutrina que a gente viu, são 7, a gente está vendo só o arrependimento, então precisa estar muito bem fundamentado para a gente começar a entender todos os outros que a gente viu, né? Todos os outros que a gente leu lá em Hebreus 5 e Hebreus 6, né? A gente tem que estar com bastante clareza nisso, né? E arrependimento é a provisão de Deus para as nossas fraquezas e pecados. Quer ver? Vamos ver esse texto aqui de Apocalipse. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, né? E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, né? Então, a provisão de Deus para nossas fraquezas e para o nosso pecado é o arrependimento, né? Se vocês lerem esse texto aqui de Apocalipse, vocês vão ver vários exemplos, né, que Deus fala. E nesse caso aqui, ela é a primeira dessas doutrinas mensagem de João Batista, né? Ele pregava isso, né? O batismo, né, nas águas para arrependimento. E tanto ele, né, como Jesus começou o ministério pregando isso, arrependimento. Nós não vamos ler todos esses textos aí, porque nosso horário já está dando, né? Mas o ministério de Jesus começou pregando, né? Arrependam-se porque é chegado o governo de Deus, é chegado o reino de Deus, né? Então ele já ia anunciando que precisava ter uma mudança para você entrar nesse reino, né? Que não era aquele evangelho de vem como tá e fica como tá, né? Como acontece hoje. Não. Você vem como tá, mas você é transformado, né, por essa palavra. Tem arrependimento, tem mudança de mente, né, tem metanoia. E tanto Jesus como os discípulos foi a primeira coisa que eles pregaram, né? Eles começaram o ministério, a gente viu lá né? Arrependam-se que é chegado o reino de Deus, né? Arrependam-se, né, para perdão dos pecados, né? E foi a última coisa que Jesus, né, uma das últimas coisas que Jesus disse no seu ministério aqui na Terra, né? Enquanto estava aí como homem aqui na Terra, também finalizou o ministério dele aí dizendo isso. A gente lê nesse texto aqui de Lucas 24:47, né? E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, né? Então, foi uma das últimas coisas. Aí ele já disse, eis que te envio sobre vós a promessa do meu Pai, até que viesse, né, o poder do Espírito Santo. Então, ele começou e terminou o ministério dele falando de arrependimento, né? A primeira mensagem após o derramamento do Espírito Santo foi
o arrependimento, né? Pedro deu um discurso lá e agora, o que a gente faz? A gente que matou ele? Arrependam-se, né? E aí a gente até tem esse estudo aqui, né, da porta do reino, que é a primeira coisa. Né? E esse arrependimento ele é para ser acompanhado por resultante mudança de conduta e boas obras ou fruto de arrependimento. A gente viu lá um pouco desses frutos de arrependimento, né? E a gente já viu lá também que primeiro Jesus veio e mostrou e entregou para o povo de Israel, né? Então, primeiro foi dado para eles, depois foi dado a todos os gentios, né? A gente viu a bondade de Deus que nos leva e a tristeza. O desejo de Deus continua sendo esse, né? Que todos se arrependam, né? Vou passar para vocês todas essas telas que a gente viu, vocês darem uma meditada aí para a gente conversar. Hoje vocês ficaram muito quietinhos aí, não foi dinâmico aí, vocês não participaram um pouco. O bacana era vocês colocarem aí as suas dúvidas para a gente crescer junto nisso, né? A gente não vai entrar nas obras mortas, né? E nem na fé, que é a garantia estendida, porque a gente já está no horário aí de finalizar, né? Mas eu queria que vocês tivessem aí, investissem, na verdade, né? Não perdessem, investissem tempo nisso daqui, para ter o entendimento pleno aí do que... Deixa eu tirar da minha tela aqui. Para ter o entendimento pleno aí do que o apóstolo quis dizer, né, nesses princípios elementares, primeiros rudimentos, né, dos oráculos de Deus, né, da palavra proclamada de Deus. E aí colocou essas 7 doutrinas. Então, isso precisa estar bem forte, porque é em cima disso que a gente vai construir um entendimento pleno aí da nossa edificação cristã, né? Como a gente disse aí no início. Amém? Omar. Oi. Amém, lindão. Terminou? Terminou, porque se a gente for entrar nas obras, vai parar, e é extenso, já tem 21 e 25 já, a gente tinha combinado parar 9h30, né? É melhor não entrar, a gente ficar no arrependimento, e que são 7, então eu sabia que seria longo, né? Tá. Ó, gente, é muito legal, assim, hoje é básico, tá? Todo básico vem com muito conteúdo, e você viu a quantidade de versículos que o Marcelo colocou aí. Precisa sim haver mais interatividade, mas o Marcelo vai envolver, né, de ensino, porque é diferente de você fazer numa célula, você fazer no culto, e você fazer aqui. Então, a gente está aprendendo, tá todo mundo aprendendo, e com isso, a gente vai cada vez ficar entender mais como lidar com essas aulas através da tela, tá bom? As outras reuniões, para quem não conhece, desculpa me interromper aqui, quem não conhece é o Jeff, que está aí com o nome de Laura, mas Laura não é o nome dele, Laura é o nome da filha, que fez anos há 2 dias, né, Jeff? Eu mantive a maioria de vocês em mute, a maioria do tempo, porque não ouvíssemos o som ambiente de vocês conversando, respirando, bebendo, seja o que for, tá? Mas o Jeff é do Pará, o Jeff é marido da Regina. Eu acho que só quem não conhece aqui, deixa eu ver, eu acho que o Sandrinho já viu o Jeff, mas não sei se lembra. O Luiz e a Aninha não conhecem, tá? O Jeff e a Sandra são do Pará, mas eram aqui na igreja, não sei o que eles estão fazendo lá no Pará ainda. Eles saíram para ficar 2 anos lá e voltaram. A Camilinha também, né, Camilinha?
o Jeff. São amigos queridos, sempre mantemos contatos, eles estão querendo parar, mas o nosso coração e a nossa amizade e relacionamento continuam. Hoje também iria entrar o Rico e o Sérgio. Deixa eu ver, surpresa para vocês, mas eles não conseguiram entrar. Bom, só para vocês verem a bênção que tem aqui. O alcance. O Sérgio da Flórida, o Rico de Cuiabá. Mas logo vocês vão ver, vai ser uma bênção. Ô, Marcão, lembrando que dia 3 mês que vem eu estou por aí. Ah, você vai vir? Oh, legal. Amém. Vem mesmo. O Marcelo falou que perguntas, que ninguém fez pergunta, mas ele não deixou a gente fazer, né? Mas você tem que dar um espaço para a gente fazer. Não, eu tô achando que o Marcelo assim está tomando conta do negócio. E aí ele disse, faz pergunta, pessoal, mas ele já quer responder logo. Não deixa eu responder. Mas, Jeff, é porque a gente está aprendendo, está todo mundo aprendendo a usar isso aqui, viu? Na minha tela, Marcão. Quando ele põe a tela, ele não vê vocês. Ele não está vendo a eu não via nada. Então, eu não via nem quem escrevia, não via nada. Libera aí, Marcos, a tela para mim. Então, eu não estou na tela. Acho que era do Avia. Então, eu vou fazer bom, o Aparente uma pergunta. Olha, eu não conseguia estava ligado. Ô, Jeff, vou botar você no mute, tá? Que bagunça, mano. Vou botar o Jeff no mute, porque lá no tem 40 pessoas na casa dele. Aqui, quando ele estava aqui, tinha uns 30, normalmente. Agora tem uns 40. Não colabora nesse projeto. Fabi, pode perguntar, linda. Eu vi que você estava no Amute uma hora. Jeff, não tira do Amute. Vem cá, por favor. É que ele vai automático. Você tem pergunta, Fabi? Não estou entendendo nada agora. É porque a gente começaram os barulhos aqui, por isso que a gente deixou tudo no mute, entendeu? Reclamando, só não, vai escovar os dentes fácil dental, vai comprar dele e vai dormir. Ó, agora eu tirei, só para vocês verem, eu tirei o som de todo mundo e agora você ouve melhor, entendeu? Eu tinha deixado por querer, para a gente entender que há uma necessidade de deixar vocês sem um som, para que a gente concentre. Quando o Marcelo estava falando, dava para concentrar no que ele estava falando, tá? É claro, se você tiver um som ambiente aí, daí vai te distrair. Mas é outra coisa, né? Quando a gente fecha tudo. Agora, se alguém tem uma pergunta, é o horário de você tirar agora o seu microfoninho, a setinha do seu microfone vermelho que está aí e falar. Pode falar, Fabi. Não, Marcos, eu não tinha feito nenhuma pergunta, não. Eu só estava tentando entender o que estava acontecendo. Tá bom, linda. Você, Davi, tá bom esse jantar aí? Davi, Sandrinho. Pipoquinha, Marcão. É, claro, o show, né? O show estava acontecendo. A gente estava vendo o vídeo do Marcelo com pipoca. Eu estou esperando minha esposa voltar. Camilinha, que bom que você veio, viu? Chegou um pouquinho depois, mas você deve ter chegado do trabalho mais tarde hoje, né? Que bom que você estava aí. Hoje estava um caos o trem. Eu saí cedo, cheguei na estação, tive que esperar uns 5 trens para pegar. É mesmo? Porque quebrou um na linha e um monte de gente andando aí. Eu falei, cheguei muito tarde. Tá bom, linda. Ana também, que bom que você veio, viu? Eu vi a filhota aí uma hora. Gostoso ver a família se preparando para dormir. O meu já está aqui meio estirado no sofá, daqui a pouco vai dormir também. Alguém quer? Ana, eu acho que eu vi você ia falar alguma coisa.
Ana ou Ana. Tem duas Anas hoje. Não. Desculpa, Ana, eu tinha apagado você. Pode falar, Ana. Ana Bavaresco. Várias Anas, tem duas. Né? Boa noite para todos. Depois também um pouquinho atrasada, acho que já tinha começado. Mas você chegou cedo. Deu para pegar bastante. Vou passar essas telas. Nós gravamos, tá? A gente vai ver a gravação, de mandar numa qualidade mais baixa para quem quiser assistir. Outra vez vale a pena, porque o que o Mar falou, ele trouxe muito conteúdo, muito versículo. Isso é para você parar, botar um plano lá, se você não pegou. O que eu faço? Eu anoto no meu caderno. Eu vou num lugar um dia aí, não tenho nada para fazer, ou eu quero estudar a palavra de Deus, ou alguém tem uma para pregar, não estou preparado, olha o que eu vou abrir aqui, irmão, vou arrepender. Então, tem que trabalhar assim. Bom, Marcelo, você começou, você termina. Não, era isso. Eu vou depois compartilhar com vocês aí essas telas, né? Para que vocês vejam aí e confiram. Acho que vocês têm que ser como os bereanos, né? De conferir aí nas versões e trazer o entendimento por que se falou, né? Como primeiros rudimentos, como princípios elementares dos oráculos de Deus e colocou esses 7 ensinos, né? E começa com o arrependimento para, no final dos 6, nós cheguemos à maturidade, à perfeição, né? Como diz aquela palavra. Então, eu acho que a gente precisa investir um pouco de tempo em entender o porquê que foi colocado dessa maneira, né? Por que são primeiros rudimentos, princípios elementares, né? Que o povo de Deus foi chamado para voltar, né? Porque essa carta foi feita aos hebreus, né? Marco, também seria legal, desculpa, daqui a pouco você continua, também seria legal, assim, é claro que nós não vamos memorizar todos os versículos, né, que ele colocou aí, mas esses 7 pontos seria legal você saber, tá? Primeiro porque está tudo ali em hebreus, né? É fácil de você identificá-los. Hebreus 6, de 1 a 3, está tudo lá, são os 7. Começando, né, com arrependimento e terminando, depois do 6, na maturidade espiritual, né, que ele diz como perfeição, mas que a palavra que se encaixa melhor é na maturidade, né, quando tem o entendimento fundamentado nesses 6 ensinos, né. E hoje a gente começou a ver esse primeiro, que é o arrependimento, né, tanto do antigo até o novo, né, o que Deus queria dizer como o arrependimento. Era esse o estudo de hoje, né? Amém? Amém. É você que vai terminar. Tem que fecha. Então, vamos orar, né, pessoal? Acho que precisa finalizar. Eu fiquei contente de ver o Jeff aí, ver todo mundo aí de novo, né? A gente está aprendendo. Eu até, na verdade, usando essa tela, eu não consegui. Eu não via ninguém, eu não conseguia interagir, porque eu não sabia nem quem estava, quem podia falar, não sabia se estava ouvindo. Às vezes minha tela sumia, eu não sabia o que vocês estavam vendo, se estavam me vendo. Mas a gente vai aprendendo aí. O que talvez seja legal, até eu vou falar aqui, porque daí todo mundo pode fazer, eventualmente a gente vai pedir para alguém trazer alguma coisa, né? Você, no início, eu achava que você estava intercalando, né? E fica legal intercalar. Você compartilha, tira, porque daí você vê as pessoas, quando você vai fazer alguma pergunta, você tira, olha para eles, né? Então, eu fiquei com receio porque eu não estou ainda, na verdade, dominando esse negócio, eu não sabia se estava fazendo a coisa certa ou errada. Então, aí agora eu até aprendi como compartilhar esse share screen, tirar de novo, porque aí pelo menos eu consigo ver vocês, né?
fica mais fácil, porque eu não via nada, eu via só minha tela, né, com o versículo, não sabia se estava ouvindo, se não, né, porque nem sinal, nem depois aparece do lado, né, uma parte dos participantes e você pode fazer o chat, eu não estava vendo nem isso. Entendi. Alguém tem alguma coisa para falar, para colocar? Com liberdade, gente. O que foi? Eu ficava mais ouvindo o Marcelo aqui de casa e eu não conseguia ouvir. Agora eu vim dividir o fone com ele porque eu não consegui participar ouvindo os comentários. Amém. Então, vamos agradecer a Deus, né, por esse momento aí, pedir que seja feita a vontade dele nas nossas vidas, né? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por mais essa noite, Senhor, eu louvo o Senhor por cada pessoa, Pai, que se reuniu aqui, Pai, cada casa aqui representada, Pai, clamo para que o Senhor continue falando em nossos corações, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Pai, Espírito de sabedoria, de revelação, Senhor, trazendo o pleno entendimento das coisas concernentes ao Senhor, Pai, as tuas doutrinas, ao teu ensino, Senhor, que o teu Santo Espírito continue trabalhando em nós, para que nós realmente possamos edificar a nossa vida cristã, Pai, chegando, Pai, ao padrão que o Senhor preparou para cada um, Pai, que o teu padrão é a santidade, Pai, o Senhor diz, sede santos como eu sou santo, Pai, nós precisamos entender, Pai, a tua palavra para sermos transformados, Pai, nós te louvamos por ela, Pai, te louvamos pelo nosso entendimento, pela tecnologia que o Senhor nos deu, para que a gente possa usar para um bem maior, para que compartilhar as tuas verdades, Pai. Clamamos agora, Pai, para que o Senhor continue falando, Pai, no nosso íntimo, Pai, revelando, Pai, as coisas que o Senhor quer para cada um aqui, Paizinho. Nos dê também, Senhor, uma noite de sono tranquila, que a gente possa recuperar as nossas energias, Senhor, para mais um dia, Senhor, fazendo a Tua obra, Pai, a Tua vontade, Pai, é o que eu desejo, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Gente, olha,